hoje a gente não vai fazer receitas, porque a ideia é a gente mostrar tudo que a gente consegue de possibilidades dentro dessa plataforma, que é o Cookdu, né? Então, como que a gente usa, quais são as funcionalidades, os benefícios, que muitas vezes o cliente não vê todos os detalhes. Ele faz o login, ele acessa a pesquisa de receita e ele faz a receita guiada. Isso é o que todo mundo conhece do Cookdu. Mas a gente tem várias outras possibilidades, e isso amplia o nosso universo dentro da tecnologia que a Thermomix tem. Que aí a gente vai usar máquina, celular e computador, tá? Para acessar todas essas funcionalidades que a máquina tem. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou mostrar as funcionalidades na máquina, no celular, no computador, a gente vai fazendo uma mescla exatamente para mostrar que pode usar em qualquer uma situação, em qualquer uma das opções, e na máquina é onde a gente tem menos opções de alguns detalhes, mas a gente visualiza na máquina as situações. Mas muitas vezes a gente vai fazer as configurações no celular ou no computador, tá? Então, esse materialzinho, depois também a Elines pode disponibilizar para vocês, mas ele basicamente são as telas do que a gente vai estar falando. Tá? É só para a gente conseguir ter uma visibilidade um pouco melhor. Tá? Então, o Cookdu, ele é o coração da Thermomix, ele é uma plataforma digital, é o maior livro de receitas do mundo. Quando ele foi criado, o objetivo era esse, era concentrar as receitas de uma forma prática, que o cliente conseguisse acessar na tela da máquina, porque tudo começou visivelmente na tela da Thermomix, né? Aqui no display. Então, que o cliente conseguisse enxergar uma receita e fazer ela no passo a passo, sem a necessidade de pegar o livro, tá? Porque antes disso, a gente olhava o que estava escrito no livro, ou numa apostila, enfim, e fazia a configuração na tela da máquina. Isso continua funcionando. Mas o que eles pensaram era numa forma de tornar isso mais prático. Já ter as receitas, tudo começou com as receitas do livro, ter as receitas do livro internamente na máquina, para o cliente só seguir o passo a passo. Né? Então, nasceu aí essa ideia do Cookdu, pegar o livro e colocar dentro da máquina. Com o tempo, eles foram... Isso foi, já fazem uns 7, 8 anos que foi criado. E quando eles começaram, acho que até um pouquinho mais, quando eles começaram, então, a ver que isso funcionava, então aumentou a gama de receitas, porque todos os países onde a Thermomix é vendida, se produz receitas. A gente produz receitas para os clientes do país, né? Tanto que no Brasil, a gente tem o blog da Thermomix Brasil, que até então era a nossa fonte de receitas. Então, a gente também fez o lançamento de 3 livros com uma culinária brasileira, né? Tem o Brasil, um país de muitos sabores, volume 1, 2 e 3. Aí tinha algumas pequenas coleções que também se publicava, mas mais como uma apostila do que necessariamente como um livro, mas a nossa grande base de receitas era o blog. E todos os países trabalhavam da mesma forma. Até que viram que deu certo, opa, vamos colocar então as receitas que cada país tem para dentro dessa plataforma. E assim é que o Cookdu foi aumentando o universo de receitas. Tá? Então, hoje são mais de 95 mil receitas. Deixa eu colocar aqui para vocês. São mais de 95 mil receitas em 20 idiomas diferentes. Todos os países onde tem venda de Thermomix tem produção de receitas. Por isso que tem tantos idiomas diferentes dentro dessa plataforma. Tá? E em português, a gente tem mais de 6.500 receitas. E esse português inclui o português Portugal. Tá? Como o nosso país tem essa semelhança de língua, a gente sabe que não é idêntico, mas por ter essa semelhança de língua, então os números acabam sendo integrados. E a gente tem um trabalho para aumentar cada vez mais o número de receitas com o português Brasil, né? Então a gente tem um planejamento de lançamento de coleções ao longo desse ano. A gente teve agora, na semana passada, o lançamento, a última coleção foi de pães. Então a gente fez um workshop de pães, eu acho que foi no workshop de fevereiro, que a gente fez de pães, e aquelas receitas que a gente fez no workshop
já estão na plataforma e, além delas, foram 3 receitas, tem mais 7. Então, a coleção tem 10 receitas no total e é uma coleção que acabou de ser lançada. Tá? Então, assim, a gente tem um planejamento de inclusão de receitas nessa plataforma que sejam derivadas do Brasil, então, com, né, as nossas características, os nossos ingredientes e o nosso português. Então, isso está aumentando. Mas é gradativo. Não dá para a gente pegar, por exemplo, lá no blog, a gente tem em torno de 1.200 receitas. Não dá para pegar todas imediatamente e lançar aqui para dentro. Elas precisam passar por uma adaptação, elas passam por uma nova revisão, para ter certeza que, quando entrou na máquina, qualquer cliente, seja aqui no Brasil ou seja em qualquer lugar do mundo, vai conseguir executar a receita corretamente. Por isso que tem um certo trâmite para conseguir entrar. E a gente tem previsão agora, próximo lançamento vai ser a Chocolamour, que é uma coleção também especial chocolate. A gente fez o workshop no mês passado de Chocolamour, né? Que a gente trabalhou um pouco esse assunto de chocolate na véspera da Páscoa. Vocês estavam no chocolate? Não? Vocês estavam de aula de entrega, né? Essas receitas do workshop, mais 7, não, total são 10 receitas, no workshop foram 3 receitas, vão estar disponíveis. A gente acredita que mais uma semana, no máximo 10 dias. Eu vou, em coleções, eu vou mostrar para vocês aonde a gente localiza, tá? E assim, a gente tem várias coleções previstas ao longo do ano, e a gente sempre vai anunciando, tanto nos cursos presencial, quanto os consultores enviam para o cliente, né, as informações, ou na rede social, lá no Instagram, tá? Que daí também a gente divulga lá. Uma coisa que é muito interessante é que o Cookie Do, ele não é... Aí, depois disso, depois que veio a era das receitas, veio a era de que mais a gente pode fazer. Então, foi aí que foi entrando as outras funcionalidades. Então, por exemplo, tem um editorial. Todas as vezes que vocês entram no aplicativo ou no site, vocês conseguem ler artigos variados, né, sobre saúde, sobre bem-estar, sobre algum alimento específico. Então, isso é bem interessante. E assim como fazer lista de compra, montagem de cardápio, que é tudo isso que a gente vai ver como a gente faz na aula hoje, tá? Sem dúvida, o cozinha guiada é o que todo mundo usa, porque é o grande benefício. A gente lê a receita, vê se tem os ingredientes e simplesmente segue o que a tela está pedindo, né? Então, se disser adicione 20 gramas de manteiga, já abre a balança, já vai colocar a manteiga, já vai para o passo seguinte. Então, essa realmente é uma grande funcionalidade. Aí a gente consegue também se envolver com essas receitas e compartilhar com as pessoas. Claro que, naturalmente, a pessoa precisa ter acesso ao Cookie Do, ela também precisa ser um cliente, porque, por exemplo, se eu fiz uma receita que é muito legal e eu quero compartilhar com você, eu consigo compartilhar a receita. Você vai clicar no link, quando abrir, você vai ver os ingredientes, mas você não vê o modo de preparo. Isso porque, se a pessoa não tem acesso ao sistema, não adianta ela ver tudo aquele detalhado, porque o modo de preparo, ele é um modo de preparo específico da Thermomix, né? Mas fica aquele gostinho, né? Poxa vida, mas essa receita parece tão legal, então eu acho que eu vou ter que ter uma Thermomix. Aí você já passa o contato lá do seu amigo para consultor e assim vai, né? E aí a gente tem no dispositivo, no celular, né, ou na máquina, no celular e no computador. Então, aqui só para a gente entender o que é esse ecossistema, né? Então, os dispositivos por onde a gente acessa, o Cookie Do Internacional, que é especificamente o site por onde a gente entra. Tá? Então, quando a gente vai acessar isso no computador, você vai digitar www.cookiedointernacional.com e vai abrir o site de acesso para, por exemplo, fazer o login ou fazer as pesquisas. Na máquina, a gente cadastra login e senha. Quando a gente está abrindo a máquina pela primeira vez, ele vai pedir nosso login e senha, e a gente vai colocar isso e vai ficar sempre conectado. Então, eu não preciso ficar toda vez colocando os dados. Uma vez que inseriu, fica lá sempre. E no celular, da mesma forma, tá? Aí, o que a gente tem dentro dessa plataforma Cookie Do?
Quando vocês compram a máquina, vocês recebem a informação, né? Olha, quando você fizer o seu login, você vai fazer o cadastro lá no link, né? Que o consultor envia para vocês. Então, vai lá, preenche os dados lá no link e você tem direito a 6 meses grátis. Na realidade, é 1 mais 6. No total, são 7 meses grátis, tá? Para vocês conhecerem essa plataforma. Saber, poxa, é legal, não é? Gosto, não gosto? Foi legal mexer nas receitas guiadas? Aprendi a fazer lista de compras, aprendi a fazer cardápio. Quero isso, realmente, essa funcionalidade. Pode pegar. Realmente, essa funcionalidade é muito boa e eu quero continuar com tudo isso. Aí é que tem o plano de assinatura, tá? E aí, esse plano de assinatura, o valor é igual no mundo inteiro, $59 por ano, tá? Então, vai colocar lá os dados de cartão de crédito e a renovação vai acontecer diretamente lá no site. Quando estiver acabando o período, né, de utilização, você vai receber um e-mail dizendo, olha, seu período experimental está acabando, você precisa colocar os seus dados, se caso você queira continuar, e é assim que funciona. Tá? E isso é igual no mundo inteiro. Aqui no Brasil, com os dados atuais, está mais ou menos, aproximadamente, R$ 306. Isso por ano. Tá? Eu acho que é um investimento que vale a pena, porque se a gente pensa só nos R$ 300, a gente diz, mas é um valor caro. Mas hoje as coisas estão tão caras. Se a gente for pensar em comida, quando a gente vai no supermercado, a gente gasta tanto dinheiro e muitas vezes a gente não usa aquele ingrediente, fica na geladeira ou fica no armário, acaba jogando fora. E com o Cookie Do, a gente tem a funcionalidade de previsão de cardápio. Eu tenho que montar isso, eu vou ensinar vocês como a gente faz isso, mas se eu faço isso habitualmente, eu tenho uma lista de compras, eu compro exatamente o que eu preciso, ou, né, pelo menos o mais perto disso, realmente, para não ter tantos excessos, e se eu vou executando as receitas, eu vou utilizando aqueles ingredientes, não corro o risco de eu perder. Então, é uma forma de a gente ver o quanto esse investimento se transforma numa economia para o nosso dia a dia. Tá? Que mais? Então, assim, até a questão aqui dos benefícios, essa questão da economia é uma delas, né, que é o poupe dinheiro. Inclusive, porque quando a gente faz a comida em casa, às vezes, dependendo naturalmente dessa receita, é mais rápido do que eu pedir num delivery. Porque tem muitas vezes que você vai pedir uma comida no delivery que você vai ver o tempo de 40 minutos a 1 hora para chegar. Tem receitas que ficam prontas em 20 minutos. Né? Um risoto, ele fica pronto se a gente contar o tempo total em 20 minutos. E você pode fazer um risoto super com, enfim, o ingrediente que você quiser para aromatizar e que você faz em casa. Então, é realmente rápido e tem a questão de economizar tempo, porque aí você faz a receita de forma guiada, que realmente não é todo mundo que sabe cozinhar. Para quem gosta de cozinhar, eu, por exemplo, né, também fiz gastronomia, eu adoro fazer um mise en place, eu arrumo as coisas, eu vou cortando e separando. Mas por quê? Porque eu gosto. Eu curto aquele momento, eu fico ali viajando na minha comida, fico lá. Todo dia eu faço isso? Não, nem pensar, né? Porque o dia a dia da gente não é essa realidade. Ao contrário, a gente no dia a dia está sempre correndo. Então, muitas vezes eu chego em casa, eu já coloco alguma coisa dentro da máquina para ela começar a fazer um refogado, ou se vai ser uma carne, ou se vai ser um frango, ou se vai ser uns legumes, ou se vai ser uma sopa. Já coloco uma programação nela, já seleciono uma receita, aí eu vou tomar banho, tal. Então, quer dizer, eu agilizei meu tempo. Porque se eu fosse esperar para pensar, então quando eu saio do banho, abre a geladeira, daí você fica lá na frente da geladeira pensando, né? O que eu vou fazer hoje de comida? Então, planejar tudo isso dá bastante trabalho e gasta o nosso tempo. Planejar e montar um cardápio dentro do aplicativo também demanda tempo, mas ele acelera um pouquinho quando a gente tem fotos da receita, a gente tem o descritivo da receita, e aquilo ali já empolga a gente. Será que eu vou querer comer isso ou não? Diferente de olhar para a cara de um brócolis e ficar,
que eu vou fazer com esse brócolis? Quando você digita a palavra brócolis lá na pesquisa, que a gente vai fazer isso, aí você vai ver tudo que se refere ao brócolis. Aí você começa a ver as receitas. E isso é mais empolgante. Então eu consigo ter, opa, mas essa aqui tá com uma cara boa, essa foto. Naturalmente a gente começa comendo pelos olhos. Então eu me empolgo inicialmente com a foto, abro aquela receita e vou ver o que tem de ingredientes ali. Isso se eu já não coloquei ela no meu planejamento, né? Vamos supor, eu não fiz o planejamento, mas eu já vou abrir, já vou olhar. Então nessa receita tem tal e tal ingrediente, deixa eu ver se eu tenho aqui na minha despensa. Então isso já vai ficando mais ágil. Então a gente já vai trabalhando a questão de tempo. Tem uma questão também de inovação, porque dentro da Thermomix a gente tem vários tipos de técnicas culinárias, né? Então a gente tem coisas que muitas vezes as pessoas não usam no dia a dia. Sous vide. Sous vide é uma técnica que faz um cozimento com tempo, temperatura controlada, que dá um resultado principalmente para as carnes super bacana, mas que habitualmente em casa a gente não usa. E assim, tendo a máquina já disponível para eu utilizar, eu posso inclusive ter uma técnica que habitualmente eu não usaria. Tem o slow cook, tem cozimento de ovos, tem cozimento específico de arroz. Então, quer dizer, tem várias funcionalidades que, num primeiro momento, talvez eu não fosse usar, mas agora elas estão à minha disposição. Eu não preciso comprar um aparelho de sous vide para fazer o sous vide. Claro que se eu for fazer em grande quantidade, aí sim, porque ela tem uma limitação de capacidade, mas, né, pensando num volume de família, ela é absolutamente na quantidade necessária, tá? E também um ponto muito importante é em relação à nossa saúde. A gente sabe que não é todo mundo que pensa nesse quesito, né? Muitas pessoas, eu vou comer porque eu quero comer. Então, eu não estou preocupado se isso é saudável ou não. Mas, quando a gente come muito na rua, come muito delivery ou muito em restaurante, a gente vai danificando o nosso corpo. Isso não é aquela coisa assim, eu comi e passei mal. Isso é com o tempo, né? Então, são 5 anos, 6 anos, 10 anos depois, é que muitas vezes a gente vai ver o resultado disso que a gente fez, né? Então, se eu já tenho um equipamento que me ajuda até nesse sentido, porque aí se a gente une a questão de tempo, poxa, o delivery vai me levar 1 hora para entregar uma comida e eu consigo fazer um prato em 20 minutos, sabendo o que eu vou colocar dentro desse prato. Então, quer dizer, são duas coisas muito importantes, né? Na rua, muitas vezes a gente tem muito uso de conservante, aromatizante, são produtos químicos que são necessários, na maior parte da indústria acaba se usando, mas se a gente pode escolher em algum momento ter uma comida mais saudável, não quer dizer que eu nunca vá comer da rua, mas se a maior parte do tempo eu escolho para ter algo mais natural, a nossa saúde é que agradece, né? É que a gente não costuma lembrar dela enquanto a gente está bem. A gente está ótimo e tal, nem lembra, né? Se tem que se cuidar ou não. Quando às vezes vai lá, faz um exame, o exame está ruim, é a glicose que está alta, é o colesterol que está alto, é o fígado que está com a gordura, aí bate aquele desespero, né? Aí você quer mudar a alimentação inteirinha de um só dia. Aí nunca mais quer comer nada. Então, assim, se a gente conseguir pensar o antes, né, já começar a pensar de uma forma diferente na saúde, a Thermomix ajuda a gente até nesse sentido, tá? Até a qualidade do produto que você está colocando. Sem dúvida, a qualidade do que a gente usa, que tipo de carne que colocou lá, que tipo de tempero que colocou lá. Isso, e realmente você sabendo o que você está colocando como ingrediente. Eu comprei, eu sei, fui eu que fui lá escolher. Muitas vezes a gente, enfim, alguns restaurantes vai fazer um molho, coloca de um tudo lá dentro só para dar sabor. E tem restaurante que refoga até a pelezinha do frango, porque ela libera gordura, só dá sabor, depois tira. E você nem sabe que você está comendo aquilo, toda aquela gordura. Mas ela deu sabor. Você vai comer um molho que você vai dizer, nossa, que molho incrível. Mas é uma basezinha que às vezes a gente não sabe, né? Então,
toda vez que a gente tem essa opção de escolha, é bom, né? Mas claro, um dia a gente vai, né, várias vezes a gente vai sair, vai comer fora, normal. Não é que, eu tenho agora a Thermomix, eu só vou comer em casa. Não, não precisa ser o extremo, mas é uma oportunidade a mais para a gente ter esse cuidado em relação à alimentação, né? Bom, então vamos falar da cozinha guiada especificamente. Eu volto nela. Eu achei que já ia entrar outro slide. Então, aqui que eu falei para vocês, os dispositivos de acesso, tá? Então, a gente tem na máquina a gente tem a experiência de todos os modos de cozinha, que a gente encontra lá na tela das funções, né? Então, todas as funções disponíveis aqui para que a gente utilize. E muitas vezes, e inúmeras vezes, elas estão já dentro da receita guiada. Eu nem preciso selecionar a função. Elas existem em separado, porque se eu quiser me aventurar e eu mesma quero selecionar essa função, eu posso. Mas se eu for só seguir a receita guiada, essas funções já vão aparecer lá, tá? Aí a gente tem o site, que é o Cookie Do Internacional, que eu comentei com vocês, e também o aplicativo. O aplicativo baixa na lojinha da Apple ou do Android, tá? E aí a gente tem lá o aplicativo, que estava fechado o meu. Espera aí, que o meu tá com filtro. Eu já tinha deixado tudo meio... Ok. Então a gente tem o visual Cookie Do, tá? Entra lá na lojinha do telefone, baixa como Cookie Do. Vai colocar o login e senha e vai conseguir acessar da mesma forma que acessa lá no site. É o verdinho. Você conseguiu o login e a senha? Não falou com ela ainda? Tá. Mas quando você falar, o processo é esse. Cookie Do. Quando a gente baixou mais antigamente, aparecia como Bimbi, o meu já atualizou, mas ele continua aparecendo como Bimbi. Tem versões em celular de cliente que aparece como Cookie Do, outros aparecem como Bimbi, tá? Mas é exatamente esse daí, tá? Então, esses são os nossos acessos. Aí, agora sim, então a gente vai falar da parte do livro de receitas e das receitas guiadas, tá? Então, essa barra, ela vai aparecer tanto no celular, né, no aplicativo, quanto lá no site, é exatamente assim que ele aparece, ou aqui na tela da máquina, tá? Aparece sempre da mesma forma. E aí a gente começa a seleção. Eu posso simplesmente digitar, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se ele abre para eu fazer, que eu vou fazendo com vocês aqui. Será que ele vai deixar eu passar? Deixa eu tirar. Deixa eu tentar. Eu queria que vocês já fossem vendo junto comigo. Peraí. Agora vai. Então, esse aqui é o site, tá? Estou lá dentro do site. É a mesma coisa do aplicativo. Então, se eu colocar aqui o exemplo que eu dei antes, brócolis, ele vai me trazer algumas receitas relacionadas ao brócolis, tá? Da mesma forma, eu posso usar aqui no painel da máquina. Como eu sempre falo, eu, particularmente, prefiro fazer a pesquisa ou pelo computador ou pelo celular. É mais rápido, é mais prático. A gente passa praticamente 24 horas com o celular na mão. Então, a dinâmica de mexer e de digitar é muito rápida. Quando a gente trabalha com o computador da mesma forma, então a gente fica bastante tempo no computador, mas eu posso fazer a pesquisa na minha máquina, não tem problema, tá? Então, ele me deu... Fala. Pode ser o iPad, não tem problema nenhum, vai abrir da mesma forma. Qualquer sistema que você entre no site, tá? Então, eu coloquei simplesmente a palavra brócolis e ali ele me deu, então, várias receitas relacionadas com esse ingrediente. Não, é sensacional isso, não é? Imagina, você chega lá na sua cozinha, você não fez o planejamento do cardápio, a gente vai chegar nele.
Mas você abriu a sua geladeira e você olhou lá, poxa, tem um brócolis aqui. Eu estou falando brócolis porque ele me veio na cabeça. Que eu faço com esse brócolis? Imagina se você tivesse que pegar os livros de receita, né, que estão lá na estante, ou você fica lá pensando, ai, mas como é que é mesmo aquela receita que a minha mãe fazia? Aí, eu vou ligar para minha mãe. Bom, com isso, já se foram vários, né, minutos, daqui um pouco já passou uma hora, e você não fez o jantar ainda. Já perdeu até a fome, já se irritou com a situação, né? Então, essa é uma forma muito fácil. Aí, falando dos filtros, tá? Que era o que eu ia mostrar naquela telinha antes de a gente chegar aqui, porque aqui vai ser mais fácil para vocês enxergarem os filtros. Então, ó, os filtros, eles estão aqui, ó. Isso aparece também na tela da máquina, ó, quando eu clico para digitar. Tá vendo que o processador é mais lento do que é o celular ou que é o computador? É possível, mas é mais lento, tá? Ó, no caso, na máquina, fica aqui do lado direito, na parte superior, o filtro. Os mesmos que eu vou abrir ali. É tudo igual. E na tela do celular também. Logo embaixo da barra de pesquisa, a gente tem a palavrinha filtro. Então, vamos supor, poxa, não, mas 1.005 receitas de brócolis. Deixa eu facilitar a minha vida aqui, né? Então, eu vou clicar em filtros, e aí esses filtros vão abrir para que eu escolha quais os filtros que eu quero utilizar, tá? Então, a gente tem desde a categoria das receitas, se eu quero mais algum ingrediente que seja selecionado, ou se eu quero excluir algum ingrediente, tipo, eu odeio pimentão. Eu não quero que na receita tenha a composição de brócolis com pimentão. Se eu colocar aqui, ó, em ingredientes excluídos, pimentão, ele não vai me dar nada que tenha pimentão na minha lista de brócolis. Vamos ver se ele faz isso? Vamos ver se ele tira algum? Se tem alguma? Não, não teve nenhuma, ó, continua a mesma coisa. Não. Aí se a gente quer incluir, a gente vai aqui, ó, em cima, ingredientes. Creme de leite, ó, tenho 3 resultados. Aí. Então a gente vai filtrando essas receitas. Então vou tirar o filtro. Não quero mais esse filtro. Vem aqui nele, ó, ele está selecionado lá o creme de leite, clica no X, ele volta para o que estava antes. Vou entrar de novo em filtro. Aí aqui eu posso colocar grau de dificuldade. Ó, aqui, ó, tempo de preparação. Vamos ver. Receitas com menos de 15 minutos. Aí, ó, 689 receitas. Menos de 15 minutos. Deu um tapa no delivery agora, né? O delivery, o cara ainda estava tirando o pedido, você já estava com a receita pronta. Vai mais ou menos assim que funciona. Isso, você pode ir colocando os diversos ingredientes. Uma coisa que é bem legal também é por avaliações, ó. A gente tem 705 receitas que estão avaliadas com 4 estrelas. Vamos ver quais são. Então, a gente seleciona aqui e a gente dá aquela olhadinha. Então essas aqui, ó, tá vendo? Nem sempre elas estão em português, tá? Que é onde eu vou chegar agora, na questão do idioma. Por quê? As receitas estão nas suas línguas originárias. Ainda não existe uma forma de traduzir, tipo, nossa, eu estou vendo essa... Vou pegar uma bem diferentona aqui. Estou vendo essa receita aqui, achei ela com uma cara ótima. Nossa, queria muito fazer essa receita. Então, assim, hoje, vou entrar nela. Hoje não existe um botãozinho para você traduzir, tá? Eu rezo todos os dias para que os engenheiros resolvam isso rápido. Isso é uma demanda não só daqui do Brasil, é do mundo inteiro. Todo mundo pede para que essa dinâmica de tradução seja mais fácil, tá? Então, por isso que a gente acredita fielmente que eles já estão lá quebrando a cabeça em como resolver. Mas, enquanto eles não resolvem, aí o que a gente tem que fazer?
fazer o copia e cola disso e colocar lá no tradutor, tá? Tanto pelo celular, oi? No computador ou no celular, tá? Ah, mas eu estou na tela da máquina. Aí você abre no tradutor a câmera e aí ele vai traduzir automaticamente o que ele está enxergando, tá? É uma dinâmica um pouquinho mais difícil, mas ela é possível, tá? Então, aqui a gente tem a receita. Deixa eu voltar lá que eu vou continuar no filtro. Aí, vou continuar filtrando, tá? Eu deixei ali as 4 estrelas. Agora, eu posso selecionar, por exemplo, o idioma. Ó, mostrar todos os idiomas. E eu quero aqui, ó, português. Tá aqui. Eu tenho 67 resultados. Aí, ó. Agora sim. Eu tenho 67 receitas em português e que foram avaliadas com 4 estrelas, porque eu mantive o meu filtro lá, ó. Tá vendo aqui o 4 estrelas? Ó, eu mantive. Eu posso selecionar quantos filtros eu quiser, tá? Não tem um limite. Posso selecionar 4 estrelas, creme de leite, português, menos de 15 minutos. O que pode acontecer? Não ter, né? A receita pode retornar como? Não, a pesquisa pode retornar como? Não temos receita com tantos filtros, com todas essas características. Mas a gente pode usar o quantos quiser, tá? E aí, a partir disso, a gente seleciona a receita. Vamos usar mais um filtro, o de 15 minutos, para ver o que nos responde de receitinhas bem rápidas. Ó, 50 receitas. 50 receitas que a gente consegue ter super rapidinho. Olha que lindas, a gente não está abrindo apetite de você, só eu que estou ficando com fome? É muito fácil, né? A preparação, o tempo de preparação é o que você gasta com a máquina. Então, os passos que você vai usar na máquina e o tempo de... Às vezes é o mesmo tempo, tá? Que é o de preparação e total. Mas, se é uma receita de pão, por exemplo, aí o total inclui a fermentação e o processo de assar, que é feito fora da máquina. Então, muitas vezes, o tempo de preparo na máquina vai ser, vou dar um chute, vai ser de 5 minutos, que foi só misturar os ingredientes, mas o tempo total da receita foi de 1h30, porque teve a fermentação, teve o assar. Então, essas são as diferenças. A mesma coisa, mas é por conta disso, quando a receita, se ela é toda feita na Thermomix, aí vai ser tempo de preparação igual ao tempo de preparo. Muitas vezes, total. Muitas vezes o tempo total aumenta 10, 15 minutos, porque também é contabilizado o tempo que você leva para separar os ingredientes. Então, já coloca um adicional, assim. Claro que isso é variável, tem pessoas que vão ser mais rápidas, pessoas que vão ser mais lentas, mas coloca um padrãozinho para você ter ideia, assim, desde a hora que você resolveu começar a receita, a pegar os ingredientes e tal, então já está contabilizando isso no tempo total, tá? Então, enfim, é muito... Olha essa creme de brócolis com amêndoa, minha gente. Pensa se isso não é pouco gostoso. Tá vindo o inverno, né? Dizem que uma hora ele chega, porque tá fazendo um calor, né? Então, assim, o calor tá estendido. Mas olha, ó, receitinha para colocar nas favoritas lá do inverno. A gente vai voltar para cá já, tá? A gente já volta para cá. Então, assim, Ai, meu amigo. Então, essa parte dos filtros é muito legal. E uma coisa que vocês podem fazer. Bem embaixo do filtro, acabei não indo, né, até a tela final, mas a tela final é essa parte aqui, tá? Guarde os filtros de pesquisa pré-definidos. Então, vocês podem escolher se vocês querem deixar algum filtro já selecionado. Por exemplo, eu só quero pesquisar receitas com o idioma de português. Você já deixa pré-definido. Porque aí, toda vez que você for colocar lá brócolis, ou se eu vou colocar camarão, ou se eu vou colocar carne, eu vou pesquisar qualquer coisa, ele obrigatoriamente vai me trazer só as receitas em português, por exemplo,
tá? Ah, mas eu não quero mais. Ah, eu não quero mais esse filtro pré-definido. Você vai entrar no mesmo lugar e vai desselecionar a opção. É super simples, tá? Então, isso é um opcional para deixar a experiência do Cookie Do mais personalizada com o que cada um gosta de fazer, tá? Então, essa que é uma das opções. Quando a gente entra na receita em si, então o que a gente vê, tá? Quando a gente entra nela, a gente vê o nome, a gente vê as avaliações, tá? Então a gente vê quantas vezes essa receita já foi avaliada e qual é o score dela, né? Se ela está bem avaliada ou não. A gente tem as características, então a dificuldade, o tempo de preparo que está aqui atrás dessa telinha, tempo total, número de porções, e a gente pode adicionar essa receita a uma coleção, a minha semana, que é o que eu vou ensinar para vocês fazerem, que é o cardápio da semana, a gente pode colocar ela lá. Posso gerar uma lista de compras e posso, inclusive, adicionar ela em receitas criadas. Vamos supor que essa receita aqui de iogurte, que eu estava pesquisando, tem um determinado ingrediente dentro dela que eu não gosto muito, eu queria trocar, eu queria dar o meu toque nessa receita. Quando eu jogo ela para dentro de receitas criadas, eu mudo a receita, eu consigo editar a receita. Tá? Então, e essa receita vai ficar dentro do login de cada um. Então, isso não vai mudar em nada, você faz a mesma receita porque ela continua lá. Mas eu dei o meu toque diferenciado e ela ficou dentro do meu login. Então, lá eu consigo fazer essa alteração. E eu também consigo... Mesma coisa, você vai manter o padrão da receita, mas, por exemplo, tem um ingrediente que eu não uso. Nessa de iogurte com natas, por exemplo, vai creme de leite. E é um ingrediente que eu prefiro não colocar. Eu fui lá e excluí o ingrediente. O restante da receita... quando a gente entrar em receitas criadas, eu vou fazer. Alguma particularidade? Em receitas criadas, daí tem as particularidades. Já chego lá. Porque aí, realmente, dependendo da receita, se a gente for fazer uma alteração, eu tenho que ter alguns cuidados, mas a gente já vai chegar lá, tá? Então, eu quero cozinhar. Não, é essa aqui mesmo que eu quero fazer. Só clicar em cozinhar hoje, que aí, efetivamente, a gente começa o processo de cozinhar essa receita. Uma sugestão que a gente faz é sempre avalia essa receita depois do preparo. E para avaliar, a gente tem que estar ou no site ou no aplicativo. Vai lá e dá, não na máquina, tá? Vai lá e dá as suas estrelinhas. Não gostou da receita? Dá uma estrelinha. Gostou muito? Dá 5 estrelinhas. Que é isso que vai fazendo esse processo de avaliação, tá? Então, isso também é muito interessante, porque conforme você vai marcando e dando as avaliações, a inteligência artificial que existe por trás de todo esse sistema vai entendendo as tuas preferências. E aí você vai receber mais informação sobre, poxa, gosto muito do iogurte. Ele vai começar a te mostrar lá na tela inicial, né, do aplicativo ou do site, mais opções de receitas de iogurte. Ele começa a te dar sugestões, tá? Muito bem. Aí aqui também, né, na continuidade da receita, a gente tem, então, do lado os ingredientes, os quesitos nutricionais, a preparação, como é que ela funciona, alguns utensílios que podem ser necessários para fazer a execução dessa receita. Se a receita tiver algum tipo de dica, alguma informação adicional, isso vai estar logo abaixo dela, não necessariamente, tá? Mas se tiver, é ali que vai aparecer. E uma coisa muito legal eu não sei se não pega na tela, a parte de compartilhar a receita está bem abaixo dela, tá? Que é aquilo que eu falei no início para vocês. Então, assim, gostei muito dessa receita de iogurte com natas, quero compartilhar com você. Eu entro aqui, lá no aplicativo ou no site, tanto faz, não na máquina, tá? Vou lá, clico no botãozinho do WhatsApp, e já vai abrir direto para o WhatsApp, eu seleciono o teu contato e eu envio a receita. Tá? Exato. E aí você tem a máquina, você clica, vai abrir dentro do teu login a receita.
E aí você já pode colocar, inclusive, essa receita lá na tua semana para executar essa receita. Agora, por exemplo, você não é cliente, mas, poxa, eu queria muito que você visse o quanto é fácil fazer iogurte na Thermomix. Eu consigo compartilhar. É aquilo que eu falei antes para vocês. Eu compartilho, você abre, você vê os ingredientes, mas você não vê o como faz a receita. Você vê a foto, né? Porque, poxa, daí você vai me dizer assim, meu Deus, Karina, me fala quem que vendeu essa máquina para você, porque agora eu quero ela também. essa é a questão, né? Funciona. Porque assim, e mais, se a gente estivesse fazendo uma indicação de algo que fosse ruim para a pessoa, seria um problema, né? Mas olha quanto benefício a gente está dando para essa pessoa. Quanta facilidade a gente está oferecendo para ela, né? Então, essa questão de compartilhar é muito legal, tá? E bem embaixo, a gente tem aonde essa receita está alocada. Então, ela está dentro de uma coleção, no caso dessa que era de iogurte com natas, de uma coleção TMC Estudos sobre Modos, que é uma coleção de Portugal, que tem 44 receitas. Então, se eu quiser... Fala, Ninha. Pode, pode. Então, se eu quiser, eu posso colocar... eu posso clicar em cima desse... bem aqui onde está essa partezinha da coleção, e aí abre toda a coleção inteirinha, as 44 receitas, para eu dar uma olhada, ver se não tem mais alguma que eu queira, de repente, executar. Tá? Então, e mexer, navegar no Cookidoo é muito intuitivo, né? É a lógica daquilo que a gente foi aprendendo com o celular. No início, a gente não sabia mexer no celular, e hoje a gente usa o celular de olho fechado, tá? Com o Cookidoo é a mesma coisa. Aí, a gente entra nas pastinhas. Vocês estavam aqui na aula passada, né, que eu falei das pastinhas, que já descobrimos que são 40 pastinhas, né, que eu tenho direito. Eu já tenho as quantas aí, não sei quantas que eu tenho, mas tem umas quantas. Então, assim, o que acontece? A gente está empolgado, olhando, entra numa receita, e eu chego lá embaixo da receita, tem uma outra coleção que eu acabei de mostrar para vocês, eu clico, abre mais um monte de receita, vou abrindo receita, vou abrindo, e daqui a pouco eu digo assim, mas qual era aquela receita de iogurte que eu gostei tanto? Foi lá no início que eu enxerguei ela. Então, a minha sugestão é, criem pastinhas. Está gostando de uma receita? Coloca ela para dentro de uma pastinha, tá? Como a gente cria essas pastinhas? Então, lá quando a gente está... Vou fazer aqui... Opa! Primeiro eu tenho que tirar ele daqui, tem que parar a minha transmissão. Eu vou pegar essa receita aqui mesmo, tá? Vou abrir esse menu, sopa de ervilha, salmão com limão, siciliano, brócolis e batatas, tá? Então, poxa, gostei muito dessa receita. Já quero começar a cozinhar hoje. Clico aqui e começo o passo a passo, tá? Porque aí ela vai ser colocada. Começo o passo a passo na tela do computador, não, nem do celular, né? Calma. Então, assim, ó, quando a gente clica aqui no cozinhar hoje, o que que vai acontecer? Essa receita, ela vai entrar nas minhas, ó lá, ó, adicionar, não, planejada para 16 de abril, ó. Aí, quando eu venho na máquina, agora eu chego aqui, entro aqui no menu, as minhas receitas. Opa, receitas criadas não, né, bem? Coleções criadas também não. Ai, gente, cadê? Eu tô cega. A minha semana, ó, cozinhar hoje. A receita que eu acabei de selecionar. Ela já apareceu aqui. Eu acabei de clicar nela. Tá? Então, assim, não demora nada, não tem 5 minutos, nada, é automático. Aqui sim, eu clico em cima. Aonde? Vamos voltar. Peraí. Aqui no menu, a minha semana, e ela aparece aqui em cozinhar hoje, tá? Minha semana. E aí eu tenho sim o passo a passo dela, agora sim, eu começo a cozinhar. E ela vai ficar armazenada nessa minha semana, vamos supor, mês que vem. Eu quero olhar
olhar para minhas receitas. Eu lembrei dessa receita que eu fiz agora em abril. Ela vai falar? Ela fica em recentemente confeccionadas, mas é tipo as 5 últimas. Depois isso vai perdendo. Por isso que a minha sugestão é você colocar ela numa pastinha. Poxa, eu gostei muito dessa receita, então eu vou colocá-la numa pastinha. Aí como a gente faz isso? Aí as pastinhas não são na máquina. Então na máquina a gente executa a receita, mas a gente armazena e trabalha ela ou no celular. Tudo isso que eu estou fazendo no computador, a gente faz no celular também, tá? É que é mais fácil para vocês visualizarem o que eu estou fazendo no computador. Então, ó, eu vou adicionar, clico ali em adicionar, coloco a uma coleção ou adiciono na minha semana, tá? Então, Não, aqui eu coloquei em cozinhar hoje. Porque na semana, ó, vou voltar lá. Ó, a minha semana, ele já tá aqui, ó, cozinhar hoje. Porque eu não separei por dias a minha semana. Eu vou ensinar vocês a separar por dias. Como eu só larguei ela, tipo, eu abandonei a receita lá no dia de hoje, ela vai aparecer como hoje. Porque eu não, na minha semana, porque eu não determinei uma data. Não, a minha semana tem Não, minha semana tem para todo mundo. Todo mundo, o mundo inteiro tem. Ó, tem. Não, tem sim. Quer ver? Abre aí. Aqui não tinha, eu criei agora. Daí você não precisa. Não? Não. Então volta. Demora um pouco. Não tem problema. Eu não vi minha semana, eu falei, pô, vou criar. Vai ter. Minha semana. Quando ele resolver funcionar, né? Abre uma receita. Clica numa receita aleatória, que eu vou te mostrar como faz, tá? Ó. Então, eu vou começar mostrando para vocês o adicionar uma coleção, tá? Depois a gente entra na semana. Então, eu vou adicionar uma coleção. O que é uma coleção? A coleção são as pastinhas. É o que você vai guardar do jeito que você quiser. Imagina que é uma pastinha igual que a gente tem no computador, tá? Olha quantas pastinhas eu tenho aqui. Tem umas assim que eu já até olhei, eu digo, gente, eu tenho que tirar essas coisas daqui que já não preciso mais. Porque eu tenho muita coisa, tem pastas repetidas. Mas a gente pode editar tudo isso, tá? Então, ó, vamos de novo. Vou em adicionar a uma coleção. Se eu já tenho aqui uma coleção, vamos colocar aqui, eu quero colocar dentro do curso de cozinha, dentro da minha pasta de curso de cozinha. Clico na pasta, a coleção foi atualizada com sucesso. Pode, do jeito que quiser. Agora, por exemplo, não tenho nenhuma, tá? Primeira vez que eu vou criar uma pastinha. Imagina que não vai abrir nenhuma ali. Nenhuma. Tem nenhuma pastinha lá. Então, a gente vai abrir. O que vai aparecer? Só vai aparecer esse aqui, ó, criar coleção. E embaixo não vai ter nada. Imagina a tela branca ali, ó. Tudo branco. Tá? Não tem nada disso daqui. Então, eu vou em criar coleção e aí eu vou dar um nome. Vou colocar aqui brócolis. Eu vou fazer uma pasta brócolis. Eu dou o nome que eu quiser. Clique em guardar. A coleção foi criada e adicionada, tá? Agora, muito bem. Acho aonde agora essa bendita dessa coleção, né? Criei e agora vou buscar onde essa informação. Aí a gente vai aqui em cima, ó, as minhas receitas. No celular fica aqui embaixo, na parte de baixo do aplicativo, as minhas receitas, que é a partezinha do meio sua. Já apareceu? Tá. Apareceu cozinhar hoje. Quando você chegar em casa, vai estar na tela da máquina em as minhas receitas, tá? Se você clicar nessa partezinha do aplicativo no meio, minhas receitas, vai abrir as pastinhas exatamente igual que eu tenho que abrir aqui, ó.
as minhas receitas. Aí, ó, todas as minhas pastinhas, ó. Ó as minhas pastinhas aqui, ó. Como é que foi que eu dei o nome? Brócolis, né? Aqui ela, ó. Brócolis, aqui ela. Como você tem excluir uma pastinha? Já fiz 1000 pastinhas, tipo eu, assim, né? Uma pessoa, deixa eu ver uma aqui que eu queira deletar. Essa aqui, do iogurte, vamos deletar ela. Aqui, ó, eliminar coleção. Eliminar coleção, eliminar, pronto. Coleção removida, tá? Então dá para ir editando. E se eu deletar alguma receita que tá dentro, não vou tirar ela do Cookie Do, eu só tiro ela de dentro da minha pastinha. Só isso, tá? Então é aqui que a gente vê, e no celular é aqui na parte de baixo, nos ícones que tem embaixo, bem na parte do meio, as minhas receitas, tá? Aí, eu vou continuar mostrando por aqui para vocês, e qualquer coisa depois a gente volta lá naquele passo a passo, porque eu acho que na realidade eu vou falar tudo, porque é a sequência lógica, tá? Então, assim, vamos entrar de novo na mesma receita que a gente estava. Deixa eu abrir. Pronto. Aí, adicionamos lá na nossa pastinha. Mas vamos dizer, eu nem preciso fazer uma pastinha, eu quero simplesmente colocar essa receita para que eu faça ela. Se eu quero cozinhar realmente hoje, aí a gente vai simplesmente colocar em cozinhar hoje. Mas imagina que não. Eu não tenho todos esses ingredientes, então vou ter que passar no supermercado. Vou programar para eu fazer essa receita. Aí é que entra em adicionar a minha semana. Quando eu clico aqui, eu escolho o dia que eu quero fazer a receita. E é aqui que a gente pode construir o cardápio e deixar de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, ou enfim. Exatamente, porque depois disso daqui vai para o celular também. Também, ó. Então, vamos imaginar assim, eu quero colocar ela, eu não tenho todas as coisas em casa, então eu vou cozinhar ela na quinta-feira. Então, eu coloco aqui, seleciono o dia e guardo, tá? Olha lá, foi adicionada na quinta-feira, tá? Mas na realidade eu também não vou fazer só isso, né? Então, eu vou também fazer uma sobremesa. Vou escolher uma sobremesa com morango. Então, vou pesquisar. Vou fazer. Quero fazer um gelato. Esse gelato tá bonito, não tá? Então, bora fazer ele. Então, vou selecionar ele, adicionar a minha semana. Deixa eu ver. 200 gramas de açúcar. Substitui por açúcar, por adoçante tipo eritritol. Aí já não vai ter o açúcar. Aquele deles são partes iguais, aí dá. Então, ó, adicionar a minha semana. Vou colocar lá no dia 18 de novo, tá? Aí, vamos imaginar assim, nossa, fiquei com uma vontade de comer um tiramisu. Mas tiramisu eu não vou conseguir fazer durante a semana. Eu vou fazer só no final de semana. Mas já vou deixar organizado, né? Então, já vou colocar aqui a minha receita de tiramisu. O que ele me saiu? Dá super certo. Não sei porque que ele saiu do meu... né? Vamos tentar achar umas light por aí, né? Adicionar a minha semana. Ó, eu vou colocar ela no domingo, tá? Dia 21. E guardo ela aqui. Tá vendo? Não precisa mais ir para o restaurante, né? Muito bem. Aí, o que acontece? Coloquei lá, né? Todas aquelas receitinhas eu coloquei lá. Olha aqui o que ele faz para mim. Ó, essa aqui eu já tinha marcado para cozinhar hoje, mas lembram que eu organizei, né? Para trabalhar ela na quinta
e depois o tiramisu no domingo. Então, eu já tenho a visão disso, tanto no aplicativo quanto no computador. Aí, agora, a gente vai ter a mesma visão na tela da máquina. Porque o que ele espelhou lá, o que eu selecionei lá, ele vai espelhar aqui. Então, eu venho aqui em a minha semana. E agora não tem só o cozinhar hoje. Ó, tem igualzinho. Essas receitas são para quantas pessoas? O porcionamento a gente vai falar daqui a pouquinho, que daí eu já vou explicar. Tem. Não, imagina. Porque assim, eu vou entrar numa receita, daí eu mostro como a gente faz isso, mas a gente vai falar do porcionamento, tá? Então, quando chegar lá no dia 18, a minha receita já está aqui na tela da máquina. Então, fica fácil, porque imagina se eu tivesse que pesquisar. Então, assim, o planejamento das receitas ajuda muito. É óbvio que a gente vai gastar um certo tempo, né, para fazer a pesquisa dessas receitas, mas no momento em que eu já organizo elas, então, por exemplo, eu posso, no dia 18, colocar já as opções que eu quero para fazer para o almoço. No jantar eu quero que seja um prato mais rápido, eu quero só uma sopa para facilitar a vida, para não ficar, né, porque eu já comi muito durante o dia e tal. Então, assim, eu já faço a organização disso para a refeição do dia inteiro, café da manhã, por exemplo, e os dias da semana. Então, eu posso fazer isso de todos os dias, não tem problema, tá? E da mesma forma, a gente vai visualizar isso aqui no celular, ó. Então, ó, a gente estava lá nos marcadores, né, nas pastinhas, que é o ícone do meio. No ícone que tem do lado direito é o Minha Semana. Olha lá, mesma coisa dos três, simultaneamente, tá? Aí, a gente quer fazer agora, eu preciso saber se eu tenho todos os ingredientes em casa. Quero fazer, mas, poxa, não tenho certeza. Tenho a impressão que bolacha eu não tenho, que morango eu não tenho. Então, vamos fazer a lista de compras, tá? Então, eu venho aqui, adicionada a lista de compras. Deixa eu limpar tudo aqui, porque eu tenho um monte de coisa na... Eu vou colocando tudo também na minha lista de compras. Pronto. Ó, a lista tá vazia, tá? Olha lá, ó, nenhuma receita adicionada. Então, eu vou adicionar a minha lista de compras as receitas que eu quero fazer. Aqui, ó. Deixa eu entrar ela aqui, que daí vocês vão conseguir ver, ó. E aqui, ele separa por categoria ou por receita. O que eu preciso especificamente para o gelado de morango, o que eu preciso especificamente para o menu de sopa e tal, ou por categoria. Por categoria, eu acho melhor, porque ele soma tudo. Se tiver, por exemplo, açúcar nas duas receitas, ele vai me dar o total de açúcar que eu tenho que usar. Então, por categoria, eu prefiro, porque ele me dá o total das receitas. Aí, aqui é onde a gente vai partilhar a receita. Então, no caso, eu estou fazendo pelo computador, eu vou copiar, ele vai gerar um link, e aí eu entro, por exemplo, no e-mail e envio. Se for pelo aplicativo, deixa eu entrar aqui, ó, compras. Então, o próximo ícone é o ícone compras, ó, a mesma coisa que está lá agora já está aqui. Então, eu venho aqui em cima, partilhar. Já abre e-mail, WhatsApp. Então, por exemplo, vou mandar pelo WhatsApp, vou mandar aqui que eu tenho uma continha comigo mesma, já vem toda a lista de compras, já vai ser enviada e pronto, já foi. Então isso é muito legal, é muito dinâmico, né? Ó, se eu clico no ícone, por exemplo, que eu cliquei no de antes e não mostrei para vocês. Ó, vamos dizer, eu olhei, eu tenho aqui a lista, tá? Mas eu vi que ervilha congelada eu tenho no meu freezer. Não preciso comprar. Clica aqui nesse quadradinho e ele some da lista. Ele some da lista.
Oi? Aqui, ó, nesse quadradinho, ó. Vamos dizer, molho de soja que é o shoyu. Eu tenho em casa, não preciso comprar. Ó, quando você clica em cima do quadradinho, ele some. Porque ele excluiu. Você já tem em casa, você não precisa comprar. Então, ele sai da lista de compras. Se quer voltar, aí você volta, acho que daí tem que voltar normal. Aí você faz de novo a lista. Volta na minha semana e gera ela de novo, não tem problema. Gera ela de novo, que daí já vai ficar lá, tá? Então, quer dizer, gente, é muito prático. Ó, o tiramisu, outra forma de adicionar a lista de compras, quando muitas vezes vocês estão olhando a receita em si, eu estou dentro da receita. Eu posso vir aqui em adicionar e direto colocar em lista de compras. Ela também adiciona lá em cima, no mesmo lugar, e a gente vai achar tudo no mesmo lugar. Por isso que eu tinha várias adicionadas lá, porque eu já tinha colocado várias coisas. Então, ó, posso entrar aqui, mostrar a lista de compras, e aí ele já tem, ó, todas as minhas comprinhas aqui, ou por receita. Eu dupliquei as minhas receitas, né? Deixa eu mudar aqui. Removido, porque estava com dupla. E aqui embaixo, ó. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. É que eu não uso tanto no computador, eu acabo usando mais ali, né? Ó, se você clicar, ele vai voltar para a lista. São os itens que eu tinha tirado. Mas, poxa, eu queria voltar porque eu me enganei. Na realidade, eu não tenho em casa. Desce bem a lista que vai estar embaixo, que daí você consegue voltar ao item, tá? Então, quer dizer, essa funcionalidade, só de fazer isso, eu já acho que resolve a minha vida, né? E além de tudo, aí eu chego em casa, eu tenho lá os ingredientes, porque agora eu comprei tudo e tal. Então, eu vou começar a cozinhar, eu vou clicar em cima da receita, vou continuar, porque essa aqui eu já tinha deixado ela aberta, e vou seguir a receita no passo a passo. Então, quer dizer, é muita facilidade, né? Então, é realmente uma forma de ver a cozinha muito diferente do que aquela coisa de a gente passar tanto trabalho, que agora ficou tudo muito dinâmico, tá? Então, essa é a funcionalidade da formação também dos cardápios. E vocês podem deixar tudo isso organizado do jeito, né, com quantos dias vocês quiserem. E a forma de apresentação vocês também podem escolher, tá? Então, a gente tem aqui em cima, ó, o modelo de apresentação, que eu posso deixar em lista, como estava antes, que é esse aqui, ou eu posso colocar ele pelo próprio calendário, tá? Aí, ó. Aí já aparece com uma outra carinha, tá? Mas isso pode escolher do jeito que quer deixar, tá? Então, isso é muito bom. Então, vamos voltar lá na nossa receita. Não quero me mover. Opa! Eu acho, na nossa receitinha, que eu vou continuar usando ela, para agora a gente falar então, de mais alguns detalhes, tá? Então, aqui, porções. Então, vamos falar sobre o porcionamento, tá? A maior parte das receitas, elas são para 4 ou 6 porções, tá? Mas não é uma regra. Tem receita para 2 porções, tem receitas para 8 porções. Também depende muito se é um prato, ou se é um doce, ou se é um pão, ou se é um iogurte, porque tem receitas muito variadas, tá? Mas de refeições, a média é de 4 a 6 porções, tá? Aí o que acontece? Aqui, quando a gente vê o número da porção, e isso a gente consegue fazer pelo aplicativo também, quando a gente clica em cima, algumas receitas já têm o porcionamento, o dosear, o recalcular, tá? Então, tem algumas receitas que já têm isso, que, por exemplo, quando você abrir, ele vai aparecer, que eu não me lembro agora nenhuma de cabeça. Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Talvez o risoto tenha, deixa eu ver. Isso, aqui, ó. Então, ó, quando você entra aqui em porções,
ele já te dá a opção. 2, 4 ou 6. Tá? Não são todas, tá? Não são todas, mas a gente já tem receitas. Mas vai estar sempre Quando, na realidade, assim, o padrão da receita é o que vai aparecer por primeiro. Tá? Então, essa receita ela está padronizada para 4 porções. Tá? Então, toda vez que você pesquisar, você já vai conseguir enxergar ali. Ah, essa receita é para 8 porções. Será que tem para menos? Vamos supor, né? Aí você clica bem nessa partezinha onde diz o número da porção. Quando você clicar, algumas receitas já estão automaticamente com essa opção. Aí você vai escolher o que você quer. Ah, na realidade eu quero fazer um risoto só para 2 pessoas, não quero fazer para 4. Quando você clicar aqui, ó, 2, você vai selecionar o 2, aqui, ó. Ele já mudou para 2. E todos os ingredientes ele mudou para 2 automaticamente. Tá? Só que assim, não são todas as receitas que estão no automático. Aí nós vamos voltar naquela outra receita que a gente estava antes. Que aquela não estava. Vamos entrar aqui no risoto. Opa! É o brócolis, o brócolis aqui. Aqui. Ó, então vamos dizer, quero fazer essa aqui para 2. Cliquei aqui, ai, peraí que ele mudou. Eu não sei porque que ele tá mudando o meu login, ele tá doido, varrido. Eu tenho que ficar mudando aqui embaixo. Eu imagino que no de vocês não aconteça isso, porque nenhum cliente me referiu que isso acontece. Agora o meu, ele tá doidaço. Ele tá mudando sozinho. Ó, porções. Aí ele vai dizer assim, não são as doses certas para si, pode ajustar a receita com a ajuda da funcionalidade de receitas criadas. Então, poxa, eu queria muito fazer essa receita, mas ela não está me dando opção para ser menos, eu queria fazer metade da receita. Então, o que a gente, nesse caso, vai fazer? Quando aparecer assim, você entra em dosear a receita, ele vai te dar aqui as informações, né, que ela não foi uma receita revisada, porque quando aparece lá para você escolher, aquela receita foi revisada naquelas quantidades, tá? Mas ainda assim você pode mudar. Então, eu vou colocar aqui no iniciar. O que ele vai fazer? Ele abre a receita, ó, com o nomezinho, até para eu editar, com a mesma fotinho. E aqui ele já me dá, ó, quanto que eu gostaria. Gostaria de metade? Gostaria de 2? Se eu clicar em 2, deixa eu puxar mais para cima, que daí vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, se eu clicar no 2, olha lá, é uma diminuição de 50% e olha aqui, ó, ele já mudou todos os ingredientes. Tá? Não precisa mudar, na maioria das vezes não precisa mudar, tá? Daí mantém o restante todo igual. Agora vamos supor, mas na realidade eu queria fazer a mesma receita, mas eu quero colocar um pouco mais de molho de soja. Eu quero dar uma mudadinha aqui. Ah, não, essa não muda. A próxima é que vai mudar. Que eu vou explicar para vocês fazerem do zero isso. Essa não muda. Essa tem a padronização, ó. Se eu colocar em 3, olha lá, ó, ele diminuiu 25% e aí ele já me deu os números. Então, vamos colocar aqui 2, tá? Eu vou deixar no 2. Vou editar aqui o nomezinho. Ou ele não me deixa? Não. É que eu estou confundindo com a receitas do zero, que a gente vai aprender a fazer também. Calma. E guardar. Agora sim, ele vai me deixar colocar aqui um nome, ó. Eu já vou colocar aqui 2 porções. Porque essa receita vai aparecer dentro do meu login, das minhas receitas criadas. Então, eu continuo tendo a receita universal, que está lá salva na minha pasta brócolis, mas eu agora tenho a metade dela dentro do meu Receitas Criadas. Então, para eu saber qual é a diferença, eu coloquei um nomezinho aqui, 2 porções. Se eu quiser, por acaso, trocar a imagem, eu posso, tá? Mas aí agora eu já vou dar
concluído. E ela já aparece em receitas criadas, já está aqui ela, tá? E aí a gente vai aprender também a fazer as receitas criadas do zero, tá? Então, essa questão de... Oi? Aí, onde a gente vai achar ela, tá? Então, assim, no celular, tá? Vamos começar pelo celular. Então, dentro do aplicativo, e eu posso fazer tudo isso no aplicativo também, tá? Dentro do aplicativo, no botãozinho do meio, que é Minhas Receitas, na aba de cima tem Todas, Criadas e Guardadas. Quando eu coloco em Criadas... Não, não é aqui. Aqui, dentro de Todas Receitas Criadas, aqui embaixo. Aí elas aparecem, igualzinho que está aparecendo ali, ó, são as mesmas receitas. Que essas duas não têm foto. Ah, então aí elas ficam sem foto, ó, elas estão aparecendo assim. Agora, vamos imaginar assim, ó, estou aqui no explorar, tá? Saí de tudo. Onde é que eu vou achar agora aquela bendita receita que eu fiz, né? Aí a gente entra aqui, ó. As minhas receitas. Receitas criadas. É nesse pincelzinho aqui, ó. Aí ela tá aqui. Aí vamos imaginar, eu quero colocar ela de 2 porções. Ó, tá aqui, ó, 2 porções. Eu quero colocar ela para lá na minha semana, que eu quero fazer ela assim. Então, ó, adicionar a semana, escolho o dia, vou colocar na sexta, que eu não tinha colocado nada na sexta. E guardar. Quando eu vou em a minha semana, ela já está aparecendo aqui. Tá? E ela já está aparecendo também automaticamente aí na tela da máquina. Faz pelo celular também. Toda essa seleção, a mudança, a edição, tudinho faz pelo celular. Tudo igual. O que faz no computador, faz no celular. 100%. Tá? Então, é muito prático. Muito prático. Porque, vamos dizer, você teve aqueles 5 minutos, você vai respirar, mas agora você vai brincar, né, de organizar a semana das receitas. Então, é muito gostoso. Tá? Então, essa é uma parte muito legal. Vamos voltar aqui em as minhas receitas, que aqui eu ainda quero mostrar mais coisas para vocês. Vamos entrar em receitas criadas efetivamente, tá? Essas receitas, essa funcionalidade, a Aninha já vem tirar. Ela é possível de a gente criar qualquer tipo de receita. Então, imagina assim, eu gosto muito de uma receita que a minha mãe faz, ou que eu já faço antes de ter a Thermomix, e que eu faço no fogão, mas que eu queria transformar para a Thermomix, tá? Então, a gente tem essa possibilidade de criar uma receita do zero. Só que é aquela situação que a gente estava falando antes. Poxa, como é que eu vou saber se é seguro ou não? Os limites da máquina ou não? Né? O que eu tenho que tomar de cuidado para desenvolver uma receita e eu não estragar o meu equipamento, tá? Então, dentro, tanto no celular quanto no computador, igual, tá? Vocês têm dicas, sugestões, os vídeos. Então, quando a gente clica aqui em Saiba Mais, vai abrir todo um tutorial. Como que eu crio, como que eu edito, como que a gente compartilha, que são várias coisas que a gente já estava falando aqui, tá? E também abre já outros, ó, os modos de cozinhar da TM6, o slow cooking. Lembra que eu falei para vocês dos artigos? Existem muitos artigos de informações dentro do Cookidoo. Então, a gente pode ler tudo isso também para aprender a usar ainda mais tudo que a máquina fornece. Tudo que está aí está no celular também, idêntico, tá? Então, vamos voltar lá. Aqui. Então, assim, se eu quero criar uma receita do zero, tá? Vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais e eu vou criar a receita. Então, eu vou dar um título. Brócolis, hoje eu tô na rainha do brócolis, né? Brócolis, modo Karina. Pronto.
crio a receita e ela já abriu com o modelinho de Thermomix para eu criar, tá? Então, eu posso depois fazer uma foto, posso adicionar os ingredientes, adicionar os passos. Então, tudo aqui, é óbvio que eu tenho que ter uma ideia, sei lá, eu vou colocar numa determinada etapa ali, cozinho o brócolis dentro do varoma. Então, no início, a gente não tem muita ideia, normal, tá? Então, assim, qual é o momento de começar a criar uma receita do zero? Depois que você já tem prática na máquina, que você já entendeu o como que usa e você já está com aquela, tipo, posso usar sem seguir a receita. Porque você já fez várias vezes, várias receitas, então você já sabe o funcionamento, tá? Vai assistir os tutoriais, assiste os videozinhos, vê as tabelas, porque tem umas tabelinhas que está dentro do próprio site ou aplicativo. A velocidade 1 usa para tal coisa, velocidade 2 usa para tal coisa. Que assim você vai sabendo o que é o quê. Tá? A gente pode também importar uma receita. Então, eu posso pegar do jeito que a gente fez. Tenho lá uma receita, aquela do brócolis. Deixa eu sair dessa. Deixa eu dar uma concluída nela, depois eu tiro ela. Tipo essa daqui, ó. Eu tenho ela aqui, mas na realidade eu ainda queria mudar umas coisas. Então a gente clica lá na edição, clica aqui de novo na caneta, no lapisinho aqui, ó. E se porventura eu quiser tirar algum ingrediente, eu não sou muito fã de gengibre. Isso é só para mostrar para vocês, tá? Porque eu amo gengibre. Mas vamos dizer, eu não quero usar gengibre, não me faz bem gengibre. Você vai lá e tira o gengibre. Então, você pode pegar uma receita e importar ela para dentro do Receitas Criadas e fazer essas alterações, tá? Porque assim você já tem o passo a passo. Então, o ideal é o quê? Usa bastante o Receita Guiada. Fica craque em Receita Guiada. Próximo ponto, começa a importar a receita para dentro do seu login e fazendo pequenas mexidinhas. Vai já botando teu toque ali, teu estilo. Para depois você dizer assim, agora eu vou fazer a receita do zero. Agora eu vou pegar aquela receita que eu sempre fiz e vou fazer na Thermomix. Então, assim, é um processo. E antes de ter isso, o que a gente sempre sugeria para os clientes? Tem uma receita que você quer muito fazer, que você gosta muito, que você não sabe como faz na Thermomix, passa a receita para a gente adapta ela, porque a gente está mais, né? A gente faz sempre. Então, às vezes, a gente bate o olho e já sabe a programação para dizer para vocês. Passa a receita para a gente organiza ela como uma receita criada e a gente manda ela pronta para vocês. Por quê? Agora, as receitas criadas, deixa eu tirar daqui, né? Então, eu já eliminei lá o meu gengibre. Deixa eu concluir. As receitas criadas, elas podem ser compartilhadas. Então, ó, eu clico aqui e eu compartilho a receita. Do mesmo jeito que a lista de compras. Pelo WhatsApp, que é aquilo que eu estava contando antes para vocês, da receita normal, a criada, a gente também compartilha. Então, por exemplo, a minha receita, ó, essa daqui, por exemplo, a Kuiper Frozen Live, deixa eu entrar nela, ela só não está com foto. Ela é uma receita que foi é a distribuidora do Paraguai, que chama Live. Ela tem, né, ela faz também receitas lá na unidade do Paraguai, e ela desenvolveu essa receita. Olha como ela colocou a programação, super simples, bem tipo pá. Por quê? Porque ela está acostumada e ela compartilhou com a gente. Então, quando ela me mandou isso pelo WhatsApp, eu cliquei, já salvei, já ficou em receitas criadas dentro da minha pastinha criadas. Por uma pessoa que me mandou. E ainda, se eu quiser, eu edito ela. Ó, eu ainda consigo editar a receita se eu quiser. Ah, não, a Lívia usou 200 gramas de açúcar. Ah, não, eu quero usar 100 gramas de açúcar. Eu entro ali, ainda edito os 200 gramas, troco para 100
e tudo certo. E salvo ela de novo. E aí ela já vai ficar salva com essa minha alteração. Então, o compartilhar receitas, a gente compartilha desde a receita inteira lá do Cookidoo até as nossas receitas que a gente produz. Então, por exemplo, você tem uma receita de uma carne que você faz na panela, mas você queria muito padronizar para Thermomix. Manda para a gente vai ver todos os parâmetros, a gente monta a receita, a gente vai montar ela como uma receita criada. Quando eu te mandar isso, eu vou te mandar pelo link, você clica e já vai salvar dentro do login, que aí você já faz na máquina. Porque, assim, é natural no início não saber essas medidas todas. Então, para ajudar, né, nesse processo, a gente padroniza e envia como uma receita criada. A gente sempre fez esse processo de padronizar as receitas dos clientes. Só que aí a gente digita, né? Digita lá no Word, manda tudo bonitinho. Agora não precisa mais. Que agora você clica e já vai abrir dentro da opção de fazer o passo a passo. Vicia, né? Mercado Livre nelas, OLX nos eletrodomésticos agora. Família vende tudo. Bota uma placa na frente de casa assim, ó. Família vende tudo, menos Thermomix. Isso. Não, porque de fato, né? Você não tem mais o que fazer com tanta coisa dentro de casa. Que você vai ter livre agora em casa. Até pão, total. Então, essa parte das receitas criadas é muito legal e vocês conseguem ler os tutoriais e ver os videozinhos para ter segurança em fazer essas preparações. Tá? Isso faz parte do processo. Muito bem. Vamos ver o que mais. Eu acho que agora já contei tudo. Aqui as receitas. Eu quero mostrar aqui um pouco dos artigos. Ó. Então, quando a gente está na página inicial, isso vale também para o celular. Tá? Então, a gente tem sempre aqui umas receitas que foram recentemente colocadas na plataforma. Tá? Então, é o que, tipo, foi lançado por último. Sempre tem artigos, né? Então, tem alguns artigos que falam, por exemplo, sobre os modos de cozinhar. Vou entrar nesse daqui só para vocês terem uma ideia, tá? Então, eu quero saber mais sobre esse assunto. Então, tem aqui várias informações, tem mais opções de receitas criadas de 3 maneiras diferentes, que aí vocês conseguem ver o passo a passo aqui, os tutoriais de criar as próprias receitas. Tudo isso na palma da mão de vocês ou no computador, tá? Não na máquina. Lembra que sempre, digamos assim, o que é mais restrito de funções é a máquina, mas é ela que executa tudo. Tá? A gente não cria lista nela, a gente não cria o cardápio nela, a gente cria no computador, cria no celular e enxerga nela. Tá? Então, ela é a finalização de tudo isso. Esse mousse de limão fit é receita brasileira. Foi a gente que fez aqui. E é uma delícia. E é sem açúcar, ele é com eritritol. Tem que concluir e já. A receita já vem para cá. Em concluir, como que você fala? Essa receita de salvar. Se, por exemplo, essa daqui... Tá, então, para eu salvar essa daqui, vamos supor, estava ali, né, navegando, pesquisando, olhei essa receita, gostei dela. Então, eu vou ter que adicionar ela em algum lugar. Então, eu vou em adicionar, eu coloco lá em uma coleção que é a pastinha, ou eu já coloco ela em algum dia da semana para eu cozinhar, tá? Vamos supor que eu vou adicionar numa pasta. Então, deixa eu ver se eu já tenho uma pasta aqui de doces. Doces, vou colocar aqui na minha pastinha doces. Foi atualizada. Além disso, já bem pensando, eu vou cozinhar ela amanhã. Já estou com vontade de comer ela. Então, vamos adicionar, porque eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. A minha semana. E vou colocar ela aqui para o dia 17. E salvei. O que vai acontecer? Quando eu abrir aqui a minha semana, ela já está aparecendo aqui. E quando eu vier para a máquina, na máquina a gente encontra ela, né, aqui nos risquinhos.
a minha semana. Ela já está aparecendo aqui, ó. Lindo, né? Então, ai, eu quero fazer logo essas receitas. É demais, né? Ó, e já começa a cozinhar. Tim, já está funcionando. Você está no celular, quando você abre lá na barrinha de pesquisa. Ah, não, no celular, explorar. Primeiro ícone. Primeiro ícone, ó. Aí estão os artigos. Isso, ó. Então, quando ela começa a cozinhar, por exemplo, nesse caso aqui, o primeiro ingrediente ela já pesa, ela já está pedindo para pesar. Nada, não apertou em nada. Não, estava na receita. Então, ó, vamos voltar. Quando, ó, já tem toda a receita aqui, tá? Quando eu começo a cozinhar, ela já vai para o primeiro passo da receita. E ela está me dizendo assim: coloque 120 gramas de leite em pó desnatado. E ela já acionou a balança. Então, vamos imaginar que em casa a gente está fazendo exatamente isso, tá? O que vai acontecer? Para eu colocar o leite em pó para pesar, eu vou ter que tirar a tampa. E olha o que vai acontecer. Quando eu tiro a tampa, a balança fica no negativo, porque os pezinhos da balança, os pezinhos da Thermomix é que são a balança. Então, tudo que eu encostar, ó, se eu encostar em qualquer coisa, ela está pesando. Então, vamos dizer, peguei meu 120, peguei meu pote de leite em pó. Estou com o pote do leite em pó. Vou tarar, aperto o botãozinho ali do tara, e agora eu vou colocar os 120 gramas. Ah, imagina que eu coloquei até chegar em 120 gramas. Aí agora eu vou no seguinte, 60 gramas de eritritol. Então, vou guardar meu leite em pó, pego meu eritritol. Eu estou fazendo assim porque as nossas comidinhas ficam todas aqui embaixo. 60 gramas de leite em pó. Eritritol. Seguinte, coloque a tampa e o copo de medida. Então, eu tenho que fazer exatamente o que ela está mandando. Seguinte, ela fez a programação e ela só me diz, rode o botão para velocidade 10. Deixa eu ver se não tem mesmo nada dentro. Eu simplesmente vou girar o botão até a 10. Aqui, o que ela está fazendo? Ela está pulverizando. O eritritol, nesse caso, ele é granulado. E aí, para a gente ter um melhor resultado da receita, ele tem que estar pulverizado. Quase como um açúcar de confeiteiro. Bem fininho. Que é esse processo que ela fez. Pronto. Faz junto com o leite já. Pronto. Clique em próximo. Então, né, o seguinte, baixe com a ajuda da espátula o que ficou na parede do copo. Então, a gente vai pegar a espátula, vai fazer o que ela está mandando aqui. Seguinte, 400 gramas de iogurte natural. Então, eu vou lá na geladeira, pego o iogurte, vou colocar o iogurte até somar os 450 gramas. Seguinte, 50 gramas de suco de limão. Abro o limão, faço meu suquinho, coloco aqui. Coloque a tampa e o copo de medida. Rode o botão para velocidade 6. Então, eu simplesmente giro o botão até a 6. Agora, nesse caso, ela está misturando todos esses ingredientes e eu não preciso fazer a programação. Eu só executo a velocidade que ela está me pedindo para executar, tá? Quando ela terminar, ela vai tocar a musiquinha. Vamos deixar ela terminar, porque aí a gente faz todo o passo da receita, apesar de não ter a receita. Seria bom ter, né? A gente já comeu um moussezinho. Então, só na imaginação. Vamos ter que criar a imaginação aqui agora o mousse, né? Então, seguinte, coloque em recipientes de sobremesa, decore com as raspas de limão e leve para gelar por 2 horas antes de servir. Tá pronto o mousse. Porque aqui virou um creme, a gente coloca, então, nos recipientes. Pode também colocar em um recipiente único, não tem problema. E aí a gente o mousse vai ficar mais gostoso se gelar antes de servir, por isso que tem essa recomendação. Mas nada impede de, nessa hora, já dar uma colherada, né? Só para ter certeza se realmente ficou gostoso, prova. E aí, quando a gente coloca em terminar, ela volta para o início, tá? Então, é muito simples e dá para fazer milhares de coisas com ela, tá? Só pegar os processos.
Aí, deixa eu ver. Ó, aqui a gente tem todos os livros. Ah, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Sabia que tinha mais alguma coisa que eu queria falar para vocês. Então, assim, quando a gente vai pesquisar e a gente vai colocar, olha, focaccia, a Aninha fez uma focaccia para vocês. Uma tem calabresa e a outra tem abobrinha. A Ana é a nossa preparadora oficial das focaccias agora. As focaccias ficam lindas. Então, assim, ó, uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente clica aqui no pesquisar, e se a gente só der Enter, ele abre direto aqui essa outra página, tá? Não coloquei palavra nenhuma. A gente só deu o OK ali, deu o Enter, tá? E aí a gente tem várias opções. Gente, olha essas bolachinhas panda, que fofas! Ah, muito fofo. Tá sempre parecendo receita nova, né? Essa eu não tinha visto ainda. Então, assim, ó, aqui é onde a gente vê todas as receitas. Agora, imagina que, mas eu queria ver o que que tem de coleções. As receitas, elas estão sempre ligadas a coleções, tá? Só para eu mostrar para vocês, eu vou achar aquela do mousse, só para vocês entenderem aonde elas estão. Tá aqui ela, ó. Então, quando a gente entra, isso para qualquer receita, tá? É só porque a gente acabou de falar dela. Quando a gente vem bem aqui embaixo, ó, aqui tem aonde essa coleção, essa receita está catalogada, em qual coleção. Então, poxa, eu queria ver o que que tem mais nessa coleção verão. Se eu clicar aqui em cima, ela vai abrir especificamente a coleção verão. Que, diga-se de passagem, eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as receitas dessa coleção são maravilhosas. Gente, esse sanduíche de frango com maionese de beterraba é um escândalo também. Tudo fácil. Crepe integral recheado com ricota e espinafre. Dessa aqui não tem na receita. A gente usa uma baguete já pronta. Mas tem, quer ver? Ó, então, só para mostrar como que relaciona as coleções, tá? Agora, então, a gente vai... E eu posso, inclusive, guardar a coleção inteira, se eu quiser. Tipo, me apaixonei por essa coleção, eu salvo ela inteira, não tem problema nenhum. Então, vamos voltar lá e vamos explorar alguns pães, por exemplo. Então, ó, posso colocar aqui pães. E ele vai me dar umas opções. Mas eu queria um pão mais específico. Eu quero uma baguete, por exemplo. Ó. E aí ele tem o passo a passo. Tem várias receitas. E essa, inclusive, está em português. Vamos ver de qual coleção ela é. Ó, ela é do ABC Thermomix, é do livro de receitas base. Tá? Então, tem todo o passo a passo dela aqui. Agora, o que eu queria mostrar para vocês é pesquisa de coleção. Então, deixa eu tirar isso daqui. Vocês vão ter lá na tela inicial, e ao invés de vocês colocarem o nome de alguma coisa que vocês querem pesquisar, vocês podem simplesmente dar Enter. Dá Enter, ele vai abrir essa outra linha de pesquisa, ele já dá algumas sugestões de receitas, e aqui do ladinho, ó, em cima da palavra filtro, aqui do ladinho tem a palavra receitas. Isso vale para o computador, para o celular e para a máquina também. Isso na pesquisa da máquina também é igual, tá? Então, a gente pode clicar aqui em cima e selecionar, por exemplo, coleções. O que vai acontecer? Ele vai me mostrar os conjuntos de receitas, todas. Então, nós temos 7.151 coleções no mundo inteiro. As coleções, tem coleções de 10 receitas, de 20 receitas, de 40 receitas, 60 receitas, isso é bem variável, tá? Mas eu consigo fazer uma pesquisa por coleções e de todas as línguas naturalmente, né? Eu não entendo chinês. Alguém entende chinês aqui? Também não, né? Pois é. Eu acho que aqui é a junção do grego com o chinês.
porque a gente não está entendendo lufas, né? Se alguém do online entender, que bom, né? Mas é que eu acho tão legal, é que eu entro sempre nas coleções de outros países, mesmo que eu não entenda bulhufas, porque eu acho tão legal a gente ter essa... É uma globalização mesmo, né? O negócio é todo integrado. Imaginar que, sei lá, 30 anos atrás não tinha nada disso, né? Até um mês atrás não tinha nada disso. Até um mês atrás não tinha mesmo, né? Você não tinha isso. Então, você está descobrindo esse universo. Então, eu acho muito legal. Nem que seja para dar uma espiadinha nas coleções de outras línguas. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Imagina assim. Poxa, eu queria saber quais são as coleções específicas do Brasil, né? Disseram que tem umas receitas do Brasil. Então, a gente pode partir da pesquisa, como eu ensinei no início da aula, você vai lá no filtro, simplesmente entra com o filtro Brasil, que aí você está aqui, ó, você está em a primeira, a base de tudo é aqui, é em receita, tá? Então, eu posso usar aqui o filtro, venho por país, nesse caso eu seleciono o Brasil, e eu tenho aqui as receitas, tá? Então, eu tenho todas as receitas. Nós temos, oficialmente do Brasil, 514 receitas, tá? Então, todas essas receitinhas aqui foram produzidas pela gente. Ah, mas eu queria ver de uma forma mais fácil. Vamos procurar por coleções. E aí, a gente só muda a palavrinha aqui na frente, ó. Ao invés de receitas, a gente seleciona coleções e vão aparecer esse catálogo, aonde que essas receitas estão guardadas, tá? Então, inclusive, mostro para vocês que essas... E explorar cada uma delas. Então, essas são as coleções do Brasil. A gente tem o livro ABC da Thermomix, que é o que vai junto para vocês com a máquina, que é o livro físico. Todas as receitas. Vocês acharam o livro? Não veio o livro. Tá, pede para ela ver quem fez a venda para ela, para identificar o porquê que não foi junto, porque tem que ir junto. Isso sai de fábrica. Então, ela me respondeu, pessoal. Você falou que veio junto, não veio. Ela comprou lá em Boca Raton, não foi? Foi. Tá, ela vai ter que ver com a pessoa que vendeu para ela, porque isso sai de fábrica. A caixa montada que vocês recebem em casa, ela vem montada de fábrica, a gente não mexe nela aqui. Ela sai de lá, atravessa o oceano todo e a gente só guarda ela aqui. Ela é entregue do jeitinho que saiu da fábrica. Depois, se você quiser mandar uma foto para ela, você manda. Ah, mandou aquele dia, né? Mas é legal de ter, assim, porque o que acontece? A gente pode pesquisar as receitas olhando pelo livro. Ó, a baguete que a gente estava falando, que a gente viu ela lá antes, ó, ela aqui. Que assim, ainda tem um pouco dessa nostalgia, né? De a gente estar folheando o livro e tal. Eu gosto muito de livro de receita. Sempre fui daquela que tinha um monte de livro na estante e tal. Eu continuo com eles lá, mas eu já comecei a reformular um pouco. Estou tirando da estante principal de onde eu enxergo e colocando numa estante onde eu acesso menos, porque eu tenho usado eles cada vez menos, né? Então, mas assim, eu ainda gosto de mexer, de olhar a receita. Então, assim, o livro ABC vem junto, até para a gente ter um pouco ainda desse, né, desse ritual de pegar um livro na mão. Mas, é o folhear. Mas tá tudo aqui, tá? Tá tudo dentro dessa coleção. Aqui, ó. Você tá lá no início de tudo, tá? Explorar, tá? Aí você vem aqui na barra de pesquisa e dá Enter. Só dá um Enter. E aqui do lado, você vai, ao invés de receita, você troca a palavrinha para coleções. Em cima do filtro. Em cima do filtro. E aí, como a gente quer achar as coleções do Brasil, agora sim, em filtro, a gente coloca Brasil. Seleciona o filtro Brasil. E aí a gente tem elas. Tá? Aí estão aqui as receitinhas. Então, a gente tem, além desse livro, a gente tem os 3 livros brasileiros, que eles existem fisicamente. Eu acho que até
tá ali na frente, vocês podem dar uma olhadinha. A gente tem, então, o volume 1, 2 e 3. Vou entrar nesse aqui só para vocês conhecerem. Então, todas as receitas dos livros físicos a gente já tem na máquina. Tem como fazer, com o passo a passo. Essas receitas todas estão de forma guiada dentro da máquina. Tá? Então, são todas elas que estão no livro físico, ó, dadinho de tapioca, pão delícia. Se eu posso dar uma sugestão para vocês, façam esse pão delícia, ele é incrível. Todas. Isso aqui é o cookie dough. Isso é o cookie dough. Então, por exemplo, o pão delícia. Ó, e a gente não precisa entrar na receita para a gente colocar ela em algum lugar, tá? Porque aí a gente vai ficando tão alucinado de procurar coisas. Por isso que eu tenho um monte de pastinha, porque quando a gente está só olhando, eu estou olhando lá, olhando, eu não preciso entrar na receita. Eu posso só guardar essa receita, ó. Então eu estou só olhando, tá? Cliquei aqui, ó, tá vendo esses risquinhos aqui, ó, os 3 pontinhos, quer dizer? Então a gente clica aqui, eu posso adicionar uma coleção ou eu posso... Ah, fala sério. A pessoa esqueceu de pegar o seu carregador. Desculpa, gente, a pessoa não está ligada na tecnologia. Ai, senhor, moriou. Vê se ele se liga rápido, se ele não se perde no caminho. Pão delícia. Gente, juro, esse pão delícia é uma coisa. É uma coisa de louco esse pão delícia. Vamos ver se ele já se... Ou se eu fiz perder tudinho de conexões. Ele não é bem um pão de queijo. Ele é um pão bem macio. Ele é um pão típico de Salvador. E ele é um pão que é bem macio, mas ele parece uma nuvenzinha de tão macio que é esse pão. O recheio é um creme de queijo. Juro, gente. A gente faz a massa, faz as bolinhas, aí deixa fermentar, vai assar no forno. Aí você faz o creme de queijo nela, abre, depois que o pãozinho está assado e está frio, coloca o queijo, o creme de queijo dentro, e uma parte da receita pede para separar um pouquinho do queijo que é ralado durante a receita. E aí você polvilha por cima, assim. É incrível. Em Salvador vende muito esse pãozinho, porque é muito tradicional lá. E é muito boa a receita, muito bom. Tá bom, minha gente. Ai, a pessoa de tecnologia não ligou o carregador. Mas, enfim, o que eu vou mostrar para vocês é que, quando a gente está só pesquisando, lembra que a gente entrou na receita e adicionou lá numa coleção, preparar hoje, papapá. Só na pesquisa você já consegue adicionar, você já faz toda essa seleção. Então, você não precisa necessariamente entrar aqui, ó, pronto. Ó, eu estou só pesquisando. Eu já vou colocar aqui em adicionar a minha semana. Já vou selecionar o dia. Eu vou fazer essa receita no sábado, dia 20, e guardo ela. Quando eu vier aqui, ela já vai aparecer. Ó, minha semana. Aqui ela, ó. Dia 20. Já está aqui. Só clicar e começar a fazer o passo a passo. Claro, tem que ver se eu tenho os ingredientes. Então, eu posso também, a partir daqui, colocar para minha lista de compras. Ó, adicionar a lista de compras. E eu posso colocar várias coisas na lista de compras e só no final fazer aquela revisão para saber se eu tenho alguma coisa em casa ou não, para eu poder compartilhar e depois fazer a compra em si, tá? Aí, tem essas outras coleções que eu sugiro que vocês conheçam. Essa aqui, que é a de pães, foi a última que a gente lançou. São pães bem legais também. Na aula que a gente fez a aula de pães recheados, a gente fez esse bolo de pão de queijo. É um pão de queijo gigante para comer de fatia. É muito gostoso. Um pão de alecrim recheado e o pão pizza. Esses foram os que a gente fez na aula.
Mas todos os pães aqui são super gostosos, tem pãozinho de iogurte, tem o chalá, que é um pão tipicamente judeu. Essa receita aqui, ó, para vocês verem como são as padronizações que a gente faz para clientes. Essa foi uma cliente que pediu que a gente fizesse a padronização desse pão, porque ela habitualmente faz em casa, para a família dela. Mas ela queria, ela comprou a máquina, isso já faz um bom tempo, faz uns 2 anos isso. Ela queria fazer com a máquina, porque até então ela só fazia na mão a massa. E é uma massa que leva bastante tempo de sova, então ela ficava muito tempo sovando a massa. E a gente padronizou na máquina. Claro que tem uma etapa da receita que é trançar a massa para que ele fique com esse formato certinho, que tem que fazer na mão. Mas a parte mais difícil, que é o sovar, a máquina faz. A máquina faz. Depois é só deixar fermentar e fazer a trança em si, porque ele é um pão trançado. Então é muito legal. É isso, minha gente. Acho que agora sim, oficialmente, eu falei tudo de cookie dough. Que mais que faltou, que eu posso ter esquecido? Não, é chocante, né? Então, assim, voltando... E aí, voltando naquela questão que a gente falou no início, depois de 6 meses, tem essa questão da assinatura. Mas é tanta coisa que a gente tem de facilidade e mais. São sempre com novas atualizações, está sempre chegando alguma coisa. As receitas criadas, por exemplo, essa foi um lançamento, acho que foi em novembro do ano passado, que a gente começou a criar as receitas, acho que foi em novembro. Em fevereiro desse ano, a gente começou a compartilhar essas receitas. Agora a gente já tem umas novidades que vão ser lançadas em maio, que aí eu não posso contar ainda, né? Mas já vai ter novas funcionalidades em maio. Então, assim vai indo, sabe? É constantemente com uma atualização, com alguma novidade, com alguma coisa que vai facilitar ainda mais. A gente pensa, não, o que eles vão criar agora? Já tem tudo, né? Não, eles estão criando. Alguma coisa eles estão criando. Mesma situação em relação às funções. A máquina, ela se atualiza sozinha. Então, as funções que, de repente, vão surgindo, também vão entrando automaticamente. A gente não precisa trocar a máquina, né? Minha máquina ficou ultrapassada. Não, ela se atualiza. Então, a gente não corre o risco de, poxa, investi tanto e agora eu tenho que trocar de equipamento. Não, porque agora... o iPhone começa a dar pau, né? Não, ela não. Não atualiza mais. E ela não, ela vai se atualizando sempre. Essa aqui saiu em 2019. Foi na véspera da pandemia. 2019. Ou 2018, acho que 2018. Acho que foi logo antes da pandemia, né? Então foi 2019. E essa. Oi? Não, a gente até, porque assim, antes não tinha essa tecnologia, né? Então a TM5, da TM5 para a TM6 foram uma diferença de, eu acho que 6, 7 anos. Foi uma diferença curta, considerada curta de tempo. E aí todo mundo fica preocupado, né? Em todos os países, todo mundo sempre pergunta quando a gente tem as convenções, né? Mas vai mudar? Vai ter alguma coisa, né? Que a gente tenha que trocar tudo de novo? Mas eles dizem que não. Por quê? Agora eles fizeram um sistema que ela recebe atualização, que na TM5 não tinha. Então, na TM5 foi necessário trocar, né, digamos, o equipamento, e agora, desde que ela foi lançada, entraram várias funcionalidades. O Cookie Dough, quando chegou em 2019, mesmo essa nova modelo, né, a TM6, não tinha nada disso. O Cookie Dough era pesquisar receitas e seguir o passo a passo. Só. Lista de compras entrou depois, o montar o cardápio foi depois. Então, tudo foi se atualizando. Uma que pense pela gente, né? Que pense. Isso. Na realidade, assim, tem alguns países que já fizeram isso, e só que aí
uma negociação à parte. Então, o Luiz Fernando aqui já está fazendo isso, só que fica muito restrito ainda para a cidade de São Paulo, mas esse vai ser o primeiro passo. É. Lá faz, é. E chega. Quando você faz, você compartilha para o supermercado. É que alguns mercados você consegue fazer isso, que tem, você consegue fazer o delivery, que você faz o pedido para chegar em casa. Então, tem alguns mercados que você consegue fazer, que aí você compartilha essa lista e eles vão providenciar e vão entregar na tua casa. Mas o que o Luiz Fernando está buscando é um parceiro que consiga atender a demanda dos clientes e tal, mas São Paulo vai provavelmente o primeiro, porque é mais próximo, é mais fácil de negociar, né? E assim, de entender. Mas já, né? Acho que eles tinham, por exemplo, das receitas. Não, eu acho que é meu novo hobby. É uma delícia. Isso, e é empolgante. A gente vai descobrindo tanta receita que é muito legal. Não tem nunca mais monotonia, né? Pergunta. Nossa, eu gostei muito da espátula. Que a espátula da TM5, ela era dura, né? Ué, gente, não tem nenhuma espátula aqui, sumiram todas. Eu sou viciada em espátula. Aqui. É que a TM5 tem esse silicone, a 6 tem esse silicone, e a outra era dura, a gente quebrava toda a ponta, né? Isso, as nossas básicas, né? O Varoma, que era transparente. Não. O Varoma aquilo ali. Metal. Essa é bem antiga. A TM31? O Varoma era de metal. Até a pontinha, né? Isso. No meio estava focinho. Mas como é a outra cozinhava tudo, eu faço muito, né? Uhum. Então, eu sei assim, tem que ter algum truque para cozinhar tudo igual. Sabe o que você pode fazer? Se você tiver muito volume, dependendo do que você for cozinhar, uma dica que a gente dá também, você pode pegar 2 colheres e colocá-las assim, ó. Porque o que vai acontecer? Você obrigatoriamente, elas vão ficar longe. Você colocando os alimentos aqui em cima, você vai deixar um espaço maior. Então você vai fazer o vapor obrigatoriamente passar. Como você já estava acostumada. Aí o que eu tenho feito assim? Paro, que ela cozinha mais nos últimos minutos. 2, 3 minutos antes eu vou lá. Dá uma mexida. E aí tá dando certo. E o bowlzinho, né? Esse recipiente era de metal. Era a TM31, era de metal. Mas mesmo ainda na época, na geração da 31, foi naquela ocasião que eles já trocaram para o plástico. Isso foi da 31, bem no início do lançamento da 31. E uma delas tem essa cozinha aí é muito frágil. Era uma transparente, Não, é igual a essa. Dessa? Nossa, porque essa é tão dura. Eles trocaram, era uma transparente e agora é essa, mas eu acho esse material tão firme. É bem duro. No jeitinho de pegar. Se desfizer, teria que ver qual que é, porque é para ser um material bem resistente. Alguma coisa aconteceu lá. Seria bom ela... Enfim, isso vem de fábrica. Então, assim, pode acontecer, enfim, alguma coisa na produção, é bom reportar, porque de forma geral é bem resistente. Tá quebrada. Mas ela pode reportar para quem fez a venda para ela, para trocar. Muito bem, minha gente. Então, agora é mãos no cookie-do. Hora de cozinhar. É isso, muitos treinamentos.
Sempre, né? Eu quase nem falo. Dia 24, então, a gente tem o workshop de patês e manteigas aromatizadas, que vai ser bem legal. E dia 18 tem o curso dos meninos, que é um curso dos meninos, que é o Pedro e o Zé Roberto, que vão fazer o curso de sous vide. Isso. O sous vide é muito legal, venham. É uma aula muito legal. Ela é bem legal. Isso. Você vai conseguir vir nessa do dia 18? Bem legal. Bem mesmo. Vocês têm que vir. É muito bom. Oi? Então, o meu próximo é patês e manteigas aromatizadas, que é dia 24. E todo mês a gente tem aulas. Então, todo mês tem aula de entrega, curso de cozinha, que aí vocês já fizeram, é sempre a mesma. Não, você já está mexendo, é super tranquilo. Porque depois, nos cursos em geral, você vai pegando umas dicas assim, adicionais. Dia 18 é quinta. Quinta agora. Aí tem a aula de Cookdo, que é como essa, e os workshops. O que muda todo mês são os workshops. Esses todo mês é um assunto novo. E a aula do Pedro e do Zé... Não, é o Pedro do sous vide. Ele trabalha com uma marca que é o Mais Sous Vide, que aí é um sous vide diferente do que é da Thermomix. Tem o termocirculador, tem a cuba. Então, é bem legal. E aí, o Zé Roberto trabalha na Thermomix, mostrando o que a gente faz na Thermomix, enquanto o Pedro faz algumas preparações no termocirculador. Eles fazem o curso juntos. Quantidade, sim, mas aí muitas vezes você consegue fazer molhos, bases, muitas coisas você faz no Thermomix para complementar quantidades na outra, no termocirculador, mas nela você faz a mesma coisa, só que em quantidades menores. No termocirculador você tem uma capacidade maior, e na Thermomix menos. Também tem aqui, o Pedro também fica aqui, essa Mais Sous Vide, o termocirculador. Sim, o Pedro fica aqui, ele também fica aqui em cima no escritório. Não tem nada a ver com Thermomix, nada a ver com a Thermomix. É uma outra empresa, um outro equipamento, mas o Pedro acaba ficando sediado aqui, então quando vem um cliente para conhecer também, ele coloca as coisinhas dele aqui em cima, ele mostra, é bem legal também. Essa aula é bem bacana, vocês vão gostar. Depois, na outra semana que vocês voltarem para a minha aula, daí vocês vão me contar se gostaram ou não. E aí na outra quarta, daí de novo comigo. Muito bem, minha gente. Obrigada. Mãos no Cookdo agora. Botar esse Cookdo para funcionar. Mas vai. É normal, mas é intuitivo. Obrigada, gente. Isso. A Eline vai deixar gravado. Gente, tchau, beijo. Só para vocês verem lá no YouTube que vai ficar gravado.